O Richarlison é brincadeira. O pessoal falou que ele foi convocado por causa do carisma, porque ele tem aquela comemoração icônica da dança do pombo. Mas ele só comemora se ele fizer o gol, mano. Ele não consegue, então não adianta nada ele ter a dança do pombo. A não ser que ele comece a entrar em campo fazendo a dança do pombo. O Richarlison tá nível Everaldo, cara. O cara não consegue dar seguimento a nenhum ataque. A bola vem para ele dominar, ele não domina. A bola vem para ele tocar, ele não consegue tocar. A bola vem para ele chutar, ele não consegue se embola todo. Mano, o maluco fez hora extra, cara. E olha que o Cunha Rapidão, não é 9, entrou na 9, também não fez nada. Se antes o de falar Caça-Rato tivesse um nome melhorzinho, ele teria jogado mais que o Richarlison na seleção. antes de voltar aos superchats aí, vou falar rapidão. Vocês lembram a última convocação do Richarlison, que ele foi titular também nos 2 jogos? E eu lembro dos comentaristas falando assim, cara, era melhor pro treinador não chamar mais ele ou não botar ele titular, porque está vergonhoso o Richarlison jogando bola pela seleção. E o Richarlison chorou em campo na última vez que jogou pelo Brasil, porque ele errou tudo em campo. E ele percebeu a pressão, aí já tô com problema psicológico e tal. E aí no jogo seguinte jogou de novo, eu falava assim, cara, tira esse maluco, não chama ele. O cara não consegue dar. O cara parece eu jogando, pô, de 9 no Brasil. Pô, parece aqueles desafios que a gente faz, cara. Tudo de Aham. novo no Brasil o jogo todo, se garante? A Olha, gente Marcos conversa Richarlison. assim, ri e fala assim, cara, tu num jogo profissional ia receber a bola, tu pensou, o zagueiro já tá te levando. É o que acontece com o Richarlison. E quem é o Bebeto e o Romário de agora, cara? Eu não digo nem o Esse que é o Bebeto, porque problema. o Vinícius Júnior pode ser um bom Bebeto, o Rafinha pode ser um bom Bebeto. A gente precisa de um Romário agora, e esse cara não tem, mano. Pois é, mano, a gente sonha com um 9 pós-Ronaldo e ele não vem, meu irmão. E Não tem. tiveram alguns que até foram Aí, bons, mas sofreram muito com lesão. Ultimamente a gente sonha com o Pedro para 9 da seleção, pra tu ver, porque não tem opção mesmo, porque o Pedro só vive se lesionando e ficando 6, 7 meses fora, pô. o Brasil parou de produzir atacante, mano. Porque a gente não tem mais camisa 9, pô. Não tem mais camisa 9. Quem joga no ataque ali é ponta. A gente não tem mais uns jogadores igual o Pedro, por exemplo, do Flamengo. É raridade, pô. E antigamente, no Brasileirão, a gente tinha um em cada time. Era É. um camisa 9 em cada time. Não, até na brincadeira do maior 9 pós-Ronaldo, a gente colocou uns caras que a gente ficava, pô, caraca, nem lembrava desse cara na seleção. Mas que Um dos hoje poderiam caras estar na seleção. que na época não tinha tanto espaço porque tinha gente boa demais para disputar. Por exemplo, o Nilmar seria presidente dessa seleção hoje. O Nilmar, que jogava no Internacional, no Corinthians. O Não acha, não? Borges, cara, que a gente foi até criticado, que vocês pegaram pesado com o Borges. Eu falei, não, o maluco meteu gol no Paraná, meteu gol no Santos, meteu gol no São Paulo. Então, assim, o próprio Borges é pior do que esse Richarlison, do que tu lembra do Borges. O Borges metia gol, cara. O Richarlison não mete Imagina gol, o Luiz cara. Fabiano nessa Não, seleção de fabuloso, agora. tá maluco. Ele não ia arrumar vários caôs, só o Casimiro quis arrumar caô com o Alan Franco. Tu gosta do Hendrick, não, mano? Sei, mano, por exemplo, mas se o João Pedro vai para um Liverpool, por um Arsenal, o João Pedro, tu acha que ele não estoura lá e, tipo, tem mais chance do que o Hendrick? Porque eu não consigo ver o Hendrick claramente titular de nenhum lugar, tá ligado? Até o João Pedro eu acho mais provado do que ele. Não que eu ache melhor do que ele, mas, tipo, tem mais tempo de carreira, né? A gente tá vendo que não precisa ser titular para jogar com a seleção do Ancelotti, né? É. O Danilo foi convocado, pô. Não, o Richarlison foi convocado. Richarlison. De É, 9, nós isso, estamos muito mal mesmo. Te falei, o pessoal sonha e pede Pedro, um cara que o que o brasileiro gosta de acreditar em mentira, né, mano? Da mesma forma que acreditaram que o Adriano ia voltar, com 38 anos de idade, o pessoal ainda falava: o Adriano ele vai entrar em forma e vai voltar. Aí acabou que nunca voltou. Em 2014, o pessoal falava: o Adriano era para ser o 9 dessa Copa aí. Porra. Agora o pessoal tá gostando de acreditar nesse Pedro fictício, que é aquele cara que a gente sabe que se tivesse ido pra Europa podia ter jogado num grande time e é melhor com a bola no pé do que vários atacantes que estão lá. Inclusive o cara que foi titular no lugar dele, né? Na Fiorentina, o Vlahovic. O Pedro joga muito mais que ele hoje. Só que o Pedro, pô, tem uma porrada de LCA nas costas aí, cara. Não consegue mais, entendeu? Eu torço pro Pedro, acho que ele joga maneiríssimo. Mas aí, o povo brasileiro É sonha com esse cara complicado, que é. nem joga. Tu Aí depois confiar sonharam nisso. com esse Hendrick, que tem uma foto parecida com a do Pelé em cima do povo, camisa do Brasil, e já botaram toda a expectativa da 9 do Brasil em cima dele. Todo falando, o brasileiro gosta de sonhar, mano. É sonho. Pô, mas se eu o acho que não é futebol não só questão permite de a gente sonho, sonhar, não. mano. Se o futebol não permite a gente sonhar, o que vai permitir, Não, pô? olha O só, brasileiro é sofridão, pô. diferente, mano. O brasileiro inventa uma mentira pra ele acreditar, entendeu? Não é aquele sonho real.
como eu te falei, inventou que o Adriano ia voltar uma hora e ficou 15 anos acreditando. Ele falou, rapaziada, eu quero tomar cerveja, eu quero ficar na favela. E o pessoal, não, um dia ele vai voltar, e que vai voltar. Agora é Hendrick, pô, tá ligado? E quem é o nosso Não, 9? A gente não tem 9. não, então, eu acho que são comparações diferentes. O Hendrick é muito jovem para entrar nesse balaio do que você está falando aí, mas eu concordo em relação um pouco ao Pedro. O Pedro é um cara que se cuida, mano. Ele teve lesão aí, que são lesões que acontecem mesmo, Ele voltou antes do tempo infelizmente. nessa. Mas ele não tem esse histórico do Adriano de, pô, não se cuidar fisicamente, noitada, nada disso. O Pedro é um cara que quer e ele se cuida como atleta. A questão é que as lesões pegaram ele e ele também, quando foi para a Europa, ele bateu e voltou. Isso a gente ainda usa como régua. Isso, infelizmente, cara, a gente usa como régua. O próprio Gabigol, que fez muito sucesso no Flamengo e no próprio Santos também, depois que retornou, inclusive. Muita gente, até hoje, mesmo o cara tendo ganhado do Libertadores, a galera fala. Bateu e voltou na Europa. Isso daí me pega no Pedro, mas eu acho que hoje, de camisa 9, ele é o melhor que a gente tem, mano. Acho que Ó, ele tá novo, ele deve estar com 26, 27 anos. Dá tempo ainda dele atingir aquele auge, e eu acho que ele é um jogador de Copa. O Pedro é tu não me jogador de entendeu. Copa. É Tu jogador não me que puxa entendeu, aquele ó. gol do nada. Oi? Eu Mas a nunca vou abrir a esperança. boca pra falar do Pedro igual eu falo do Neymar, que se Sim. descuidou e que aí fica aí botando expectativa nos outros e não volta. Só que me responde uma coisa. Primeiro, vou só responder sobre ele ter batido e voltado na Europa. No caso do Pedro, pra mim, não é uma coisa que tira pontos dele, porque pra mim foi só uma decisão de carreira. Quando o Isso. cara vai com camisa 9 assim, no estilo dele, que é diária, vai pra um time fraco, o cara vai meter gol? É a mesma coisa do André Balada na época que tava metendo gol a Vera, em vez de ir pra um time que ia dar chances de criar chances pra ele, foi parar no Bordeaux da França, que tava quase falindo já na época e bateu e voltou também. Já aí o Pedro foi pra Fiorentina, já tinha um 9 lá, dois na verdade, um 9 que disputava a posição na seleção italiana, que era o Belotti, e o Vlahovic despontando, metendo gol pra caralho. Foi pra Fiorentina. É claro que ia dar errado. Então, só pra te contar, no Pedro é um caso específico de que bater na Europa pra mim não é igual o Gabigol, que foi pra Inter de Milão e por ser marrinha e não ter futebol suficiente voltou. Mas sobre a seleção, o que eu ia te falar com o Pedro é: Gabigol ainda nunca foi teve uma emprestado, né? sequência até hoje. Ele é o melhor, concordo contigo. Mas nunca conseguiu ter uma sequência. Ele nunca tem. É. O Pedro não tem 3 jogos seguidos pela seleção. Seguidos. Não tem. Isso pega mesmo, cara. Isso é foda. Nós contamos com o atacante para a Copa do Ano que ele nunca fez 90 minutos pela seleção brasileira titular. É isso. Mas aí, cara, o nosso último atacante que ainda deu assim uma certa alegria foi o Fred na Copa das Confederações de 2013, contra aquela Espanha do tic-tac, campeão mundial e etc. O Fred se destacou, o Neymar na época novinho, meteu 2 gols, eu acho, naquela final. Enfim, aquele ali foi o último atacante de respeito que a gente teve. Em 2014, a seleção não soube jogar junto com o Fred, então o cara saiu até com uma fama de cone, mas assim, se você reassistir os jogos, ninguém toca para ele, então, porra, o cara é cone, mas, mano, o cara é atacante, ninguém toca no pro atacante, igual você falou. Atacante que vai para um time fraco, não vai receber bola, não vai fazer gol. Mesma coisa se o time for forte, mas ninguém trabalhar com ele. Depois disso, irmão, a gente não teve mais nenhum camisa 9. E a gente não tem nenhum agora, pô. Então, ou se adapta, ou tenta os que a gente tem, que é Richarlison, Hendrick e acho que só, pô. Não, mano, até eu consigo pensar em mais nomes, mas o problema é o tempo, irmão. Por que que eu te falo isso? Porque assim, o Marcos Leonardo poderia ser testado, mas vai ser testado quando? Se faltam 5 jogos para a Copa, 6 jogos para a Copa. É, É, mano. Mas você, Fernandão, que é um cara que acompanha, pô, o futebol legal mesmo, te dá esperança, Marcos Leonardo? Tu acha que é mudaria alguma coisa alguma coisa? Melhor que diferente, o Ele mano. Pombo. Melhor renderia? que o Pombo e Alguma muito coisa melhor que o diferente. O Pombo. Richarlison eu já sei o que ele pode oferecer. O Gabriel Jesus está até lesionado. Eu já vi o que ele pode oferecer e não foi o suficiente, irmão. Por isso que eu acho que o Pedro tem o benefício da dúvida. Vai que ele joga pra caramba. Não sei, pode ser que não jogue nada. Nunca vi 90 minutos dele na seleção. Vai que o Evanilson, na próxima Premier League, comece a meter gol pra caramba e seja o artilheiro da Premier League, estilo Chris Wood no Nottingham Forest essa temporada e pegue a 9. Vai que o João Pedro vai pro Liverpool, vai pro Arsenal e vira artilheiro. Enfim,
tem muitas variáveis. Vai que o Endrick muda de time, vai que o Mbappé lesiona, o Endrick vira titular no Real Madrid. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Tem muitos nomes, mas não tem tempo de testar. Então, é muito difícil você cravar e falar assim, não, o João Pedro que está no Brighton vai ser o 9 da Copa. Não, o Evanilson do Bournemouth. Não, o Endrick é reserva do Real. Não, entendeu? Não tem o que você vai. O Pedro. Aí, só rapidinho, ler um comentário rapidão aqui. O Bruno falou assim, ó. Sou fã do Endrick no FIFA, muito bom jogador, me dá muitas alegrias. Agora na vida real tem pouca minutagem. Esse que é Aí, o só pra problema. falar rapidão. Eu, porra, no FIFA, comprei o Endrick pro Newcastle, mudei a posição dele pra ponta direita. Aí que ele vira o craque. Porque de 9, pô, ele é muito pequenininho, perdia todas no corpo. Botei ele na ponta esquerda, cortando pra dentro, batendo. Endrick joga pra caralho na minha modo carreira. Newcastle já ganhou Champions contigo? Já ganhou uma Championzinha. Sou teu fã. Você quis dizer Bob Charlton? Ele, pô, ídolo do Newcastle. Ele mesmo. Hendrick e Estevão, boa opção para 2030. Eu acho também bons jogadores para estarem nessa. Pode até estar nessa convocação entre os 23 para poder ajudar, mas assim. Ou se o Estevão entrar no Chelsea titular, já bota o cara já, mas acho que para 2030 eles vão estar na flor da idade.